Bom, gente, aqui é Marte falando com você mais uma vez, canal Shaolin Japan, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito ainda, se inscreva. Não deixe de compartilhar. Deixa eu desligar aqui a televisão. Hoje quero falar com vocês a respeito novamente da China e também um pouquinho sobre alguma preocupação que está aqui tendo aqui no Japão a respeito do coronavírus. Bom, vamos falar da China primeiro. China e Rússia fizeram aí um tour por volta da ilha japonesa e foram lá para o lado de Taiwan. Chegando lá para o lado de Taiwan, eles quiseram mostrar, segundo os especialistas, né? Porque sempre quando fica com medo, né? Chama todo mundo para perguntar o que está acontecendo, né? Aí os especialistas disseram que o que a China e a Rússia estão fazendo, aliás, o que a China fez foi indicar para o povo da Ásia que ela não está sozinha. Mas tudo isso por quê? Justamente por causa daquela coisa que o Biden foi falar a respeito de Taiwan. Que se mexer com Taiwan, mexe com os Estados Unidos. E foi justamente isso que aconteceu. A China quis mostrar, então peraí. Chamou o amigo dela e fizeram um tourzinho aí, deram uma volta na área para conferir e foram provocá-lo. Claro, obviamente, os Estados Unidos lá bem perto de Taiwan. Tipo mostrando, ó, a gente só tá dando um recado que se não obedecer, se quiser crescer, quiser dizer que não faz parte da China, que é país independente, não sei o que, o bicho vai pegar. Nós estamos de olho. E foi isso que eles foram fazer. Então, segundo os especialistas japoneses, o que aconteceu foi simplesmente isso. A China se juntou com a Rússia para mandar um recado para a Ásia, que ela também não está sozinha, que se precisar de amigo ela tem, e que eles estão muito bem armados, estão muito bem preparados, são frotas novas e que Taiwan é deles e ponto final, não vamos discutir isso daí. Então, os especialistas comentaram, né, argumentaram sobre outros presidentes americanos que falaram a respeito de proteger Taiwan, não sei o que, blá blá blá, mas nunca ninguém foi tão enfático quanto foi o Biden na sua pronúncia falando a respeito de Taiwan, que se mexer com Taiwan, mexe com os Estados Unidos e os Estados Unidos vai estar pronto para ajudar. E aí a China tomou, né? Tomou as dores, né? Falou, opa, peraí, isso aí é nosso, como é que tu vai chegar falando na minha casa que a minha mulher é tua, rapaz? Tu é doido? Tu é doido? E aí foi lá e mostrou o poder de fogo que tem, deu a volta. Posso falar pra vocês que até os Estados Unidos deve ter dado uma assustada, porque não foi brincadeira, não. E mostraram que estão a fim de qualquer coisa, né? No entanto que quando passaram entre o território japonês, entre as duas ilhas do norte e a central, eles botaram avião no ar e tudo, né? A Força de Defesa japonesa teve que botar os caças atrás. Infelizmente não aconteceu nada, o avião voltou, baixou, ninguém pediu desculpa pra ninguém comentou nada com ninguém, mas ficou por isso daí, tipo assim, um cresceu, o outro falou, aqui também não, e aí foi brincadeira de criança, né? A gente vive num mundo 2021, uma tecnologia aí que a gente já não sabe. Vocês viram o novo iPhone? Antigamente, pra gente, mudando de assunto aqui já rapidinho, né? Antigamente pra gente comprava um iPhone novo, a gente botava lá no iTunes, botava no computador, vazia o backup, depois passava tudo de novo pro novo iPhone, né? Agora, rapaz, você faz um ajuste nas configurações ali, depois uns ajustes na configuração do que vai receber, põe um do lado do outro, é como sintonizar o Apple Watch, só que muito mais rápido, e ele transfere todinho os arquivos, até alguns aplicativos de foto, por exemplo, que o iTunes não conseguia fazer, essa transferência faz, né? Aí a prova de que realmente a dinâmica da ciência, agora me falha o nome, rapaz, quântica, ela realmente funciona e existe, né? Porque como é que pode? O negócio está num aparelho, o outro tá na verdade é tudo virtual, né? Porque a gente tá pegando, tá vendo, tá sentindo, mas na verdade não existe nada, são apenas números e dados, né? Mas como é que esses dados conseguem se transmitir de uma plataforma para outra sem um toque, sem uma conexão com fio, sem absolutamente nada, né? Então eu acho que
tecnologia tá demais, né? Chega a assustar um pouco. Mas o ser humano ainda quer fazer joguinhos de guerra, né? Ainda quer mostrar para um para o outro que não, que é mais forte, aqui quem manda sou eu. Enquanto que, na minha opinião, por isso que eu sou a favor da nova ordem mundial. Claro que eu sempre falo para vocês, tem duas novas ordens mundial. Como a tesoura tem dois lados que corta, a moeda tem dois lados, assim existe duas ordens mundial. Assim como tem direita e esquerda, e ainda tem o centrão, né? Existe aí a possibilidade de que uma nova ordem mundial venha resolver todos esses problemas. Por quê? Porque nós vamos ter um governador único. E o que vai mudar? Não vai mudar muita coisa não, porque vai ser como hoje. Não tem os encontros da ONU, G7, G8, G20. A mesma coisa, não vai mudar nada. Simplesmente que vai ter um governo único. Brasil vai ser Brasil, Japão vai ser Japão. Não vai ser terra, tá? Não vai ser o país terra. Vai continuar sendo a mesma coisa com administração maior. É como se duas grandes empresas se juntassem. Então eu não vejo absurdo nenhum nisso. Agora, se cair na mão dos esquerdopatas, aí ferrou, né, mano? Aí nós vamos ser escravos literal e aí não vai ter como fugir, né? Antigamente, como você via, Cuba, Coreia do Norte, Irã, tinha lá pro lado ali pro lado da Rússia, Ucrânia, né? Esses países comunistas, a própria Rússia, que os atletas, as pessoas queriam fugir dali de qualquer jeito, né? E arriscavam suas vidas para fugir do regime comunista. E se virar um país, né? Se virar um governo único, aí isso daí acaba, né? Aí não vai ter jeito, aí você não vai ter para onde ir, vai ser um escravo confiscado mesmo e não tem jeito. Aí vai ter que ser... Quem não conhece Stalin, que estudem a história de Stalin na Rússia antiga, né? E vejam se vale a pena ser comunista ou não. E por falar em comunismo, eu estava lembrando aí esses tempos, quando eu era pequeno, eu era a favor do comunismo, 100% a favor do comunismo. Eu achava que não tinha um método político melhor de governar o planeta do que o comunismo. Porque o que era ensinado, o que era estabelecido, era que seria uma grande cooperativa, igual era no tempo do Egito, onde as pessoas trabalhavam, vendiam seus bens para o governo. Quer dizer, você não ia ter problema com venda, né? Você ia ter problema com compra, mas com venda você não ia ter, porque você produziu, você vendeu. Aí tudo passava a ser do governo, e o governo distribuía igualmente. Mas como a gente viu já lá no tempo de José, não era bem assim que funcionava, porque a família dele foi para o Egito para buscar comida e teve um tratamento diferenciado, provavelmente. Sem contar que os próprios do governo teriam um privilégio bem maior do que os campesinos. Então, nesse sentido, eu terminei mudando a minha opinião e acredito que a democracia é o melhor caminho, desde que ela seja unânime e desde que ela seja honesta, limpa. Não pode ter trapaça, não pode ter corrupção, não pode ter egoísmo, não pode ter um querendo passar a perna no outro. Mas o ser humano é coisa inacreditável, né? No entanto que o próprio Deus se arrependeu de ter criado a humanidade já, né? No entanto que tentou destruir ela uma vez. Deu a chance aí através de Noé, estamos aqui, mas eu acho que, não sei, Deus pode até não se arrepender, mas eu acho que está bem próximo disso, porque a humanidade realmente está deixando muito a desejar, né? Muito. Agora, é incrível como ainda estamos vivendo esse tempo de Guerra Fria, né? Só que um pouquinho mais quente, né? Porque agora eles não ficam mais só se ameaçando, né? Eles já pegam, embarcam nas suas embarcações e vão mostrar o seu poder de fogo. Muito embora todo mundo sabe que basta apertar um botão e tudo isso acaba, mas não sei qual que é o joguete. Como eu falo para vocês, como eu falei no outro vídeo, cortina de fumaça, né? Quando fazem muita coisa assim, é porque alguma coisa está acontecendo lá do outro lado, para onde eles não querem que você olhe. Mas vamos esperar para ver o que realmente vai acontecer. E o segundo assunto que eu quero comentar com vocês é que os especialistas japoneses estão alarmados. Os números no Japão da Covid-19 estão caindo radicalmente. Pra vocês terem ideia, logo depois que descobriram o navio lá em Yokohama,
foi liberado o pessoal para sair, aí que começou a espalhar, certo? Aí no Japão começou a subir aquele pouquinho, um contaminado ali, outro contaminado ali, e hoje está mais ou menos assim. No entanto, que no país inteiro ontem tivemos 300 contaminados, menos do que Kanagawa estava tendo alguns dias atrás, né? Do que um estado estava tendo alguns dias atrás. Então em todo o país foram 300 e poucos contaminados, 150 em estado grave. Isso é preocupante, porque são 50% da contaminação está ainda atingindo um estado grave. O segundo ponto é que estamos com 70% de pessoas completamente imunizados, tá? 70%. Aí já estão liberando, certo? E aí entra outro medo, porque eles estão de olho em países que já vacinaram quase toda a sua população e estão voltando a ter uma grande onda de novos contaminados, que é o caso da Inglaterra. A Inglaterra já liberou o uso de máscara, já liberou isso, já liberou aquilo, só que ontem parece que teve mais de 50 mil contaminados em um único dia. Então isso assusta o Japão. Segundo especialistas, dizem que esse fato se deve a excesso de liberdade. Liberou, então não quero mais máscara, a comunicação vai ser com beijinho e abraço de novo. E assim foi ficando a história da contaminação repetitiva. Entendem? É claro que como eu falei para vocês, né, alguns vídeos atrás aí, assisti a Eurocopa lá, né, no final da Eurocopa 2020, com aquele estádio lotado, coisa linda, é outra emoção, é outra vibe, né? Mas o risco existe, né? Então já liberaram os shows, já liberaram isso, já liberaram aquilo, e aí tá a contaminação, que vai acontecer no Brasil também, provavelmente, e que os especialistas estão alegando que no Japão também vai acontecer algo parecido a partir da liberação, se o povo não continuar obedecendo. O Japão tem um sistema que ele prega o que se deve fazer, aplica o tempo de restrição, e depois disso passa a ser algo quase que natural, né, no convívio das pessoas. Só que, como eu já venho dizendo para vocês, muitas pessoas estão de saco cheio de usar máscara, elas não querem saber mais de usar máscara, e isso faz com que o risco volte, né? E vocês sabem que não é porque você está vacinado que você está totalmente imune. Você sabe que muitas pessoas se contaminam 2 vezes, 3 vezes, coisas que no princípio eles falaram que não aconteceriam de jeito nenhum, mas ficou claro para o mundo inteiro o que acontece. Como eu falei no vídeo anterior, ou 2 vídeos atrás, um conhecido nosso aí que jogava bola com a gente veio a falecer depois de ser completamente imunizado, tomando a 2ª dose, e infelizmente pegou corona e o corona o levou. Isso é fato, tá, gente? Isso não é teoria de conspirações, isso não é achismo, isso é fato. Isso realmente aconteceu, realmente está acontecendo, e o Japão se preocupa muito com isso, porque ele está estudando outros países para ver como é que funciona a coisa pro lado de lá. Então, para que eles não cometam o mesmo erro aqui, né? Então o que acontece é que as pessoas estão realmente relaxando baixando a guarda, vamos dizer assim, né? E isso é que está levando o realmento da coisa. Então, se você é brasileiro, viva no Japão, ou viva no Brasil, ou português, ou vivo brasileiro que vive em qualquer lugar do mundo que está assistindo esse vídeo, não se esqueça, deixa os outros rir, usa máscara. Isso eu falo desde o começo, desde que eu falo que esse lance de corona é meio suspeito, eu sempre falei para vocês, vamos usar a máscara. Pelo sim, pelo não, usa a máscara, usa o álcool gel. Faça a sua parte, assim pelo menos você vai conseguir ter uma chance bem maior. Porque dizem que sem o uso de máscara, mesmo que outra pessoa use máscara, o seu risco de contaminação sobe para 70%, né? O que não é legal. Por isso que eu digo para vocês, vamos usar máscara. Então, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu, Márcio, fico por aqui. Fui, tchau!